Olá pessoal, continuando com a série Aprenda Gambito Evans através da análise das partidas de Morphs. Bom, nos vídeos anteriores nós vimos que a base do Gambito Evans, ele tem duas bases, né? Uma estratégia e uma tática, como toda abertura tem, né? A base estratégia do Gambito Evans são dois temas, né, principais, que é o rei centralizado e o tema princípio de tempo, né? E em relação à tática, né, dois temas que ocorrem com muita frequência são cravadas e ataque duplos. Claro que outros temas podem ser aplicados, mas assim, com muita frequência são esses temas que sempre ocorrem numa partida de Gambito Evans, né? Então você tem que dominar. Cerca de 95% ou mais sempre vai ter esse temas, ou então sempre irá ter. Então, ou seja, é a base disso. Então, se você não sabe esses temas estratégicos e táticos, eu aconselho a estudá-lo, caso você deseje aprender o Gambito Evans e aplicá-lo nos torneios, nas partidas de internet e tudo mais. Mas caso você não domine esse tema, ou você não sabe que é esse tema e tudo mais, mas deseja aprender, segue a nossa série. Tá? Continua seguindo a nossa série, que automaticamente, além de você aprender o Gambito Evans, você irá também aprender esses temas tudo, que é o rei centralizado e princípio de tempo, no caso estratégico, e também o tema cravada e ataque duplo, os casos táticos. E esses temas com certeza serão úteis nas outras partidas suas, né, em outras aberturas que vocês desejarem aprender, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro jogo. Essa partida, o tema que ficou principal mesmo foi o tema princípio de tempo. Isso por quê? Porque no início do movimento, as negras desejou sair com a dama, já no início, desenvolver a dama no início. Esse tipo de erro é um erro muito comum entre os iniciantes. Por quê? Porque a dama é uma peça que é muito forte, ela é muito poderosa, ela sobressai sobre todas as outras peças. Então, o jogador, né, os iniciantes, acaba desenvolvendo a dama com o intuito de fazer um ataque rápido, com o intuito de massacrar o adversário. Só que o que acontece? Se pegar um adversário mais experiente, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar que a dama está desenvolvida e vai tentar desenvolver as peças menores. E essas peças menores irão atacar a dama com o intuito de fazer uma troca, sei lá, bispo por dama, cavalo por dama, aproveitando que já que a dama ela é muito mais superior, então vão tentar trocar uma qualidade muito superior por uma qualidade menos superior. E aí você consegue desenvolver as peças menores, né? E é aquele ditado, a mesma coisa é o seguinte, você tem um graveto, né? Você tem um graveto na mão, é fácil de você quebrar, mas quando você junta vários gravetos, que é impossível, ou seja, a união faz a força. Então ele usa o princípio de tempo, quando você tem uma dama desenvolvida, você usa o princípio da união faz a força. O cara tem uma dama desenvolvida, mas em compensação você tem todas as peças menores desenvolvidas para atacar o rei. Então aí o rei fica insustentável, porque a dama não consegue defender o rei contra 4 peças menores. Ou seja, seu número de atacante é muito maior do que o número de defensor. Então isso gera um sucesso. Então quando você tem um desenvolvimento a mais, o que acontece? Sempre vai ter um golpe tático. Sempre vai ter um golpe tático, um tema tático que você vai conseguir aplicar, tá bom? Então quando você tem vantagem de desenvolvimento, sempre tem um golpe tático aí, tá ok? Então vamos ver isso aí que o Morphs ensina a gente aí com maestria como é que faz, tá? E4, E5, cavalo F3, cavalo C3, C6, desculpa, bispo C4, bispo C5, B4, famoso Gambito Evans. Tomou, C3, recua bispo para C5, roque, né, poderia jogar D4, mas ele optou por essa linha de roque. E por enquanto as partidas que vamos seguir, né, eu pretendo seguir essa linha de roque, depois a gente muda para as outras linhas, tá? Só para a gente ter uma sequência bem tranquila, tá? Não tem muita variação, eu acho que fica mais fácil de aprender, questão didática. D6, né? Tem algumas linhas que jogam cavalo F6, mas geralmente o mais comum é o avançar esse peão de D6 avançando o bispo. D4, atacando, peão toma, bispo em B6. E aí continua o desenvolvimento normal com o cavalo em C3, né? Já que tem o bispo em D6
ali, então você não joga bispo em A3 agora não, usando o tema rei centralizado. Você continua desenvolvendo. Então note que as brancas entregaram um peão para ter o que? 3 peças menores desenvolvidas, que é o bispo em C4, deixa eu marcar aqui, o bispo em C4, o cavalo, o outro cavalo e o bispo semi-desenvolvido, tá? E a dama também está semi-desenvolvida. Então você tem 3 peças desenvolvidas e tem 2 semi-desenvolvidas, enquanto as negras têm apenas 2 peças, vamos assim dizer, desenvolvidas, né? E 2 peças semi-desenvolvidas e um rei centralizado, tá? Então as brancas entregam material, já tem iniciativa, né? Mas entrega para aumentar a sua iniciativa no jogo. Então por isso que não está usando o tema agora recentralizado, está usando o tema princípio de tempo para desenvolver o mais rápido possível. Aí que vem o erro, que é muito comum, desenvolver a dama no início. Daí vai justificar o título Dancing Queen, né, que foi aplicado a essa partida. Porque agora o Morpheus vai usar as peças menores para acelerar o desenvolvimento baseado na dama expostas. E daí ele vai coordenar, depois que ele desenvolver, ele vai coordenar as peças e aí ataca o rei. Tá? A forma como ele conduz isso, a harmonia como ele conduz, ataque à dama, o desenvolvimento da peça baseada na dama exposta e auxilia isso, movendo as peças de tal maneira que faça com que isso tudo aconteça e mais aproveita o rei centralizado. É uma forma brilhante, digna de um jogador genial como Paul Morpheus. Então vamos lá, continuando. Cavalo, desenvolveu o cavalo ameaçando dama. Né? Já começa o cavalo ocupando uma casa-chave, ameaçando dama. A dama vai para G6. Continuou o cavalo ameaçando a dama. Note que o cavalo, apesar de estar ocupando a casa-chave de E5, não é interessante ele continuar lá pelo fato de tá travando o desenvolvimento do bispo, tá atrapalhando o bispo. Então ele volta a colocar uma outra chave, que é a de F4, que também é uma boa casa, tá? Também é considerada uma casa-chave, atacando a dama. Dama não pode tomar peão, porque se dama toma peão, você usa o tema cravada, e aí ganha dama. Né? Você consegue forçar a troca entre dama e torre. Como a dama é mais poderosa que a torre, essa troca não é vantajosa para as negras, tá? É aquilo que eu falei, gente. Ele já está usando o tema princípio de tempo, né? E nesse tema princípio de tempo ele está melhorando o desenvolvimento e está tentando conciliar isso com o tema cravada para forçar a troca entre dama e uma peça menor ou torre. Isso é muito comum, vocês têm que pensar nisso, principalmente quando você jogar com aquele menininho que tenta te dar um cheque pastor, né? Você tem que seguir essa ideia. Você tem que desenvolver as peças ameaçando a dama dele com as peças menores e usando o tema cravada para você forçar essa troca de dama para uma peça menor ou torre, tá? Então continuando, a dama teve que jogar em F6, avançou o peão, o intuito de ser abrir essa coluna D e E para seguir uma torre em E1, dando cheque, né, futuramente, e forçando com que o rei das negras fique centralizado, tá bom? Peão toma, né? Ganhando mais um tempo. Geralmente, quando as brancas fazem esse tipo de avanço e não tem a dama aí, as brancas, aliás, a dama não tem aí, as brancas geralmente jogam o bispo em A3, forçando com que o rei fique no centro, caindo no tema rei centralizado. Mas nesse caso, como a dama está exposta, né, você não precisa oferecer um outro peão, vamos assim dizer, né? Você já pode aproveitar. E novamente não pode fazer as negras cavalo toma, porque cavalo toma, dama toma e o tema cravada faz com que a dama caia e aí Morpheus tem um final ganho. Tá? Seguindo, joga dama em F5, avança em D6, um avanço muito interessante, obrigando o rei a ou fazê-lo ficar centralizado, né, com, por exemplo, se bispo toma, peão toma, não pode tomar porque senão fica cravado, tá? Tem esse golpezinho de novo usando o princípio o tema cravada, né? Mas se deixar, por exemplo, peão toma ou
sei lá. O moço está querendo abrir essa coluna para poder torre checar, tá bom? Então ele está querendo abrir a coluna para aproveitar o tema recentralizado, né? Já que ele está com o tema princípio de tempo. Lembrando, esse tema princípio de tempo ele é muito importante, gente, para duas coisas. Para você adquirir uma outra vantagem estratégica mais sólida, então você vai usar um outro tema, ou então você tem um golpe tático, tá ok? Bom, seguindo, ele adiantou esse peão, tá? Porque se toma esse peão, acontece alguma linha que o peão saia dessa coluna o rei ia ficar muito exposto. Tá? Então, pelo menos com o peão aí, ele fica livre dessa torre, tá? Ele fica livre do ataque dessa torre por enquanto esse peão estiver aí, tá bom? Então, ele jogou um F6. Morph segue desenvolvendo as peças, né? Aproveita o cavalo. Note que tem um golpezinho aqui, né? Com dama vindo aqui, dando cheque, né? Ameaçando aqui. E note que o peão tira essa casa. Deixa eu colorir aqui mais. E essa casa aqui, ó. Né? Então esse ataquezinho da dama é muito interessante. É uma coisa que a gente tem que observar. E foi fruto devido ao avanço desse peão. Tá? Esse aí é um ataque muito comum no tema ataque ao rock. Tá? Quando tem um avanço em F6. Eu pretendo fazer em breve uns vídeos só tratando desse tema ataque ao rock. Continuando a sequência, então dama não pode sair dessa coluna aqui, ó, porque se sair tem um golpe com dama aqui dando cheque. Então continuando, então dama jogou ali ameaçando o bispo. E aí desenvolveu o bispo, aproveitou mais uma peça para desenvolver para atacar. Lembrando que dama não pode fazer essa sequência toma aqui por causa do golpe que eu falei. Cheque. E se adianta peão defendendo, você tem cavalo toma. E se cavalo toma, dama toma torre ainda ameaçando cheque. Agora, se não, por exemplo, se não, toma, ou ainda pode até seguir isso aqui se você quiser, essa linha. Dama cheque, né? Não pode jogar aqui porque senão é checkmate, tá? Então tem que jogar pra cá e em seguida tem, vou pegar essa torre aqui dando cheque. Tá ok? Então é mate muito poucos lances, né? Torre cheque, tem que vir pra cá. Cheque, cavalo volta, checkmate. Essa sequência é melhor do que você ganhar a torre. Sem dúvida é melhor. Tá bom? Então, continuando partida, nós vimos porque não pode fazer bispo toma, usando o tema princípio de tempo, desenvolvendo o bispo, usando o tema. Então, a torre ainda tem que permanecer nessa coluna 5, como eu disse. Então, jogou dama em G5, né? Seguida, voltou o cavalo para continuar a ameaça. Dama em A5. Bispo toma cavalo, né? Dama toma, então o Morpheus já conseguiu um objetivo que era tirar daí, então basta agora tirar o cavalo em F3 para poder dar o golpe. Como é que ele faz isso? Primeiro ele joga o cavalo ameaçando a dama, desenvolvendo, né? O cavalo ameaçando a dama. Dama volta para a coluna. Note que cavalo aqui ele está bloqueando. Olha a genialidade do Morpheus. Ele jogou o cavalo para ameaçar a dama. E nisso aí fez com que a dama não pudesse mais defender a casa de H5. Olha que interessante. Olha que genial esse cara é. E agora o Morpheus joga cavalo em D2, podendo agora sim jogar uma dama em H5, dando cheque futuramente. O cara jogou cavalo desenvolvendo. Morpheus, antes de jogar, resolveu colocar um cavalo em B3, ameaçando dama mais uma vez, né? Cavalo toma, fazendo troca. Peão toma, torre toma. Ó, peão toma, torre ameaça dama. Dama ainda tenta continuar nessa coluna, que é importantíssimo. E aí vem o cheque, né? Dama toma cheque. Note que se avança peão, tem cavalo cheque, cavalo toma
e dama toma, ganhando a dama através da que tema cravada, tá? Através do tema cravada. Então, seguiu-se rei, jogou para D8 e depois jogou torre de AD8 e aí o jogador das negras abandonaram devido a um cheque descoberto, né? Sei lá, um cavalo em seguido um cavalo aqui, ó, nessa casa, ganha a partida, né? É um ataque descoberto muito forte. Bispo não tem como defender aqui um futuro cheque por causa desse peão, né? Então, vimos uma partida em que Paul Morphy usa a dama, né? Uma dama que foi desenvolvida no início do jogo. Então, Morphy, de forma genial, usou o princípio de tempo para aproveitar a dama desenvolvida. Então, olha só que interessante. Olha as peças que ficaram fora de jogo. Torre, cavalo, bispo e torre. Eu perdi as contas de quantas vezes o jogador das negras moveram a dama. E a única peça de Morphs que não foi mexida foi essa torre e o rei. Mas se desconsiderar o rock e a estrutura de peões, né, que defende o resto, todas as peças foram movidas. Então foi praticamente um jogo na qual o jogador das negras não tiveram essas peças. Tá, isso porque ele tentou desenvolver essa dama, que foi em vão. Tá bom? Então até o próximo vídeo com a série Aprenda Gambito Evans através da partida do genial Paul Morphy. Um abraço.